Vamos começar então nossa aula abençoada. Hoje, dia 27 de agosto, né? E vamos então fazer a nossa oração inicial, nossa irradiação, para a gente entrar na mesma sintonia. Então, a partir de agora, eu convido você a trazer a sua mente para o momento presente, concentrar no aqui, no agora. Todas as preocupações que você tiver, a correria da rotina do seu dia, de casa, do trabalho, qualquer coisa aí que você estava aí ocupado na sua rotina, deixa aí em outro ambiente, fora do ambiente onde você está, para que possamos estar num só pensamento, né? Uma só vibração. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solta. Feche seus olhos. E assim, com a respiração conectada, enchendo o peito de ar e soltando, você agora vai relaxar todo o seu corpo para auxiliar a sua mente a serenar. Relaxe seus pés, suas pernas. Respire. Relaxe seu quadril, seu abdômen. Relaxe. Relaxe seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Respire fundo. Relaxe seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Relaxe sua face. Relaxe seus olhos, suas pálpebras. Relaxe sua testa, seu couro cabeludo. Isso. Respira. Enche o peito de ar e solta. Agora você está com o seu corpo físico completamente relaxado. Cada parte dele. Desde os músculos, as fibras, os órgãos, as células, cada célula do seu corpo. E assim, com a sua mente mais serena, tranquila, você traz agora no seu coração a gratidão. Você agradece pela sua semana, pelas experiências que você pôde vivenciar nesta semana, os desafios que vieram para que você os superasse. Talvez alguns você já superou, talvez outros ainda faltam alguns detalhes para superar. Mas você sabe que com a força divina, com o apoio de Deus, com a fé verdadeira e raciocinada em Deus, você vai conseguir superar todos esses desafios. E só por isso já é um grande motivo para você agradecer. Agradeça pelo seu dia, pela sua saúde, por estar podendo respirar naturalmente. E agradecemos pela oportunidade desta aula abençoada, desse curso,
que tem nos feito crescer tanto, principalmente no quesito moral. Agradecemos a presença e a companhia da espiritualidade, que está sempre nos acompanhando, trazendo as intuições, as inspirações necessárias para o entendimento de cada palavra compartilhada. E assim, com essa gratidão sincera, você irradia a sua luz, que vai crescendo a partir da sua alma, do seu coração. E você vai irradiando. Quanto mais você agradece, mais você irradia, envolvendo todo o seu corpo com esta luz. E então uma sensação de plenitude e também de amor começa a tomar conta de você. E isso aumenta ainda mais a sua luz, que ela expande, cresce, irradia por todos os lados, como se você fosse um pequeno sol. Isso. Irradie. Permita que essa luz te reequilibre cada parte do seu sistema. Isso. E assim, com o coração cheio de gratidão e irradiando, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, enche o peito de ar e solta. E quando for então confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Agora estamos mais alinhados, conectados, na mesma sintonia, irradiados. Bom demais. E eu vou abrir para vocês aqui nossos slides. E começamos com a troca de experiências, né? Será que esse povo fez a atividade da semana? Será? Será? Lembrem-se, a ideia era vocês fazerem a irradiação por 5, 10 minutos, prestar atenção nas mensagens ou nas sensações que vieram durante as últimas semanas, repetir aquilo na sua mente e identificar se você conseguia perceber de onde estava vindo a mensagem ou a sensação ou o que fosse. Alguém conseguiu fazer? Eu estou com catapora de curiosidade. Estou me coçando aqui de curiosidade para saber como é que foi a experiência de vocês. Se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Bem-vinda, Ana Rita. Chegou na hora. Opa, Acabei de perguntar. boa noite. Boa noite. Acabei de perguntar como foi a atividade, se vocês fizeram, quais foram as experiências que vocês tiveram. Vou puxar a fila. Por favor, compartilhe. Ó, é o seguinte, eu tentei fazer, só que eu tô com um pequeno problema de concentração.
Se eu faço durante o dia, eu não concentro. Se eu faço à noite, eu durmo. Aí o que que acontece? Entre dormir e acordar, nossa, eu tava fazendo, aí eu acordo, meu Deus, vou voltar, e volto do começo, faço de novo e tudo. Quando eu conseguir fazer, eu não consigo identificar, eu não consigo ter ficar pensando na mesma imagem que apareceu para mim antes. Só que dessa vez, o que está acontecendo comigo? Eu estou vendo diferente, eu estou vendo outras coisas. Eu estou vendo uma luz, não é violeta, é meio violeta, meio, sabe assim, magenta, aquela cor? Então, meio rosa, assim, forte. Mais ou menos, aquela cor. A cor da florzinha de violeta rosa, aquela rosa forte. E ela fica circular. Ela vai aparecendo assim. Aí eu não sei o que que é. Se é da irradiação mesmo, que eu tô vendo, a luz irradiando, alguma coisa assim. Mas o fundo é sempre o mesmo, é sempre o escuro. Aí, do mesmo jeito que formou daquela vez aquelas imagens, depois formou a cidade, agora forma a luz. Você já percebeu se quando você está irradiando aqui na aula, quando a gente faz a abertura ou os estudos da semana, se nesse momento você vê essa luz ou não? Vejo. Então, provavelmente, você está vendo a luz que você irradia. Ah, eu pensei que pudesse ser Pode isso. ser, não posso afirmar 100%, É, mas pode ser que você esteja vendo a luz que você está irradiando. Pode ser. eu pensei também. Só que, assim, inclusive, quando você, todas as vezes, desde o começo, às vezes você fala assim, imagine uma luz da cor que você preferir, né? Eu não penso em cor nenhuma. Eu nunca consegui pensar numa cor. E agora eu vejo essa luz dessa cor. E mesmo quando você não pensava na cor, vinha alguma imagem de luz da sua cabeça ou não? Luz, sim. Vinha. Luz branca, assim, luz. Mas eu não ficava Branca. pensando, eu quero pensar a minha vai ser branca, entendeu? Não era por Mas, assim, opção. vinha natural, a É, branca. vinha luz branca. E agora eu E- fico vendo essa luz e ela até circula assim, ó. Que legal, que legal. Mas eu não E sei de onde aí, veio. dessa vez, você viu a luz, mas não viu a cidade lá que você estava vendo. Não, dessa vez não. Eu acho que aquela vez da cidade foi muito peculiar, assim. Eu acho que eu fui muito fundo, porque Sei. você fez uma condição diferente aquele dia. Você falou para a gente lembrar umas coisas até de infância, os momentos felizes, e eu fui mesmo. Parece que eu vi a minha infância inteira em 30 segundos. Que legal. E eu fiquei do lado de quem eu passei a minha infância. Olha aí que legal. Então, e eles não estão mais aqui hoje. Então, eu desconfio que eu fui mesmo Você nessas, foi. né? E Talvez hoje essas você cidades. vai ver como aconteceu isso com você. Nós vamos começar hoje a falar sobre isso. Vai Então, ser muito legal. ai que bom. Mais alguém gostaria de compartilhar? Fez a experiência? Ah, detalhe, Heloísa. Você falou que está tendo uma certa dificuldade, que às vezes de dia você não concentra muito e à noite você dorme. Dica: quando você for fazer à noite, que geralmente à noite a gente está mais tranquilo, né? Não está na correria do dia. Quando você for fazer à noite, não faça deitada. Por quê? Se você fizer deitada, você vai dormir. Porque a gente já está cansado do dia, né? O corpo já está cansado. E se você relaxar, fazer relaxamento, irradiar deitada, é um segundo para dormir profundamente. Então, a dica é: faça um pouco antes, assim, um tempo antes de você se deitar para dormir, sentada de preferência. De preferência, que sabe aquela posição de chinesinho? Senta de chinesinho com a palma da mão para cima. Isso vai fazer você ficar controlando o seu corpo. Porque se você soltar, você vai cair. Então, você fica controlando o seu corpo. Então, te ajuda um pouco mais a ficar acordada. Entende? Então, faça a experiência sentada que você vai correr menos risco de dormir.
Ô, Ed, eu tô de um jeito que durante a semana, nos estudos, você fala assim, vamos agora irradiar. Eu já tô quase dormindo, só de você falar, vamos irradiar. Tô quase caindo da cadeira, sentada. Hoje mesmo eu fiz chinesinho aqui, eu apaguei a luz para concentrar mais e fiz chinesinho também, porque se ficar assim, ó, encostado, Se encostar e relaxar, desmaia, né? você pode estar Sabe por sentado. quê? Você já entrou no. Você já criou o hábito, sabe? Para você já virou um hábito. É, Então, agora, para você, você nem precisa mais de fazer o relaxamento antes. Você já pode ir direto para a irradiação. Entendeu? Você já pode parar. Por que que eu faço o relaxamento? Porque a gente vai começar um estudo, a gente vem, às vezes a pessoa está agitada do dia, correndo, né? Eu mesmo, às vezes, estou agitado, começo o estudo ou a aula aqui, eu começo agitado. Às vezes eu paro de trabalhar para abrir o estudo. Então eu estou acelerado. Então eu faço o relaxamento para calmar. Como você já está assim, você vê que você já está mais relaxada, você não está agitada, já começa a irradiar. Não precisa fazer o relaxamento, entendeu? Você para, concentra, já começa a agradecer, trazer gratidão e já começa. Você vai até diminuir o tempo do processo, porque você já pegou o hábito, que a gente faz isso pelo menos 3 vezes na semana, né? Então, não precisa, tá? Sozinho, quando você for fazer sozinho, não precisa. A não ser que você esteja agitada. Você tá, perceber que você está acelerada, aí você faz o relaxamento primeiro, certo? certo. Obrigada. Nada. Boa noite, Laura. Boa noite, Kimie. Sejam bem-vindos. Chegaram na hora de compartilhar com a gente. Boa noite, tudo bom? Desculpa o atraso. Tranquilo, meu irmão. Eu Tranquilo. estava procurando um documento, daí não achei o documento, perdi o celular, daí agora achei o celular. Achou o documento, perdeu o celular. Achou o celular, Não, pior que eu não achei o documento. É desse jeito. tá certo. Ó, Mas a estamos gente bem, graças a Deus. Graças a Deus. A gente está aqui querendo ouvir vocês. Se vocês fizeram atividade de semana, se vocês perceberam a mensagem, se vocês conseguiram identificar se veio a mensagem de quem que veio ou de onde veio. A Heloísa já compartilhou a experiência dela. Alguém mais? Estou me coçando aqui de curiosidade para saber como foram as experiências de vocês. Então, como eu sou muito ansiosa, muito agitada, eu não consigo muito ficar em concentrar. Sou péssima em concentração. Como você sabe, quando eu concentro demais, eu durmo, né? Aí, esse dia eu estava muito nervosa e eu tenho mania de fazer oração no banheiro, tomando banho, né? Eu tenho essa mania desde muito tempo. Quando eu estou muito nervosa, só no banheiro que eu consigo relaxar. Aí eu consegui, que eu nunca tinha visto, eu fechei o olho para orar, eu consegui ver luzes, coisa que eu nunca tinha visto. Foi a única coisa que eu acho que foi diferente, assim, até hoje. Você conseguiu ver luzes. É, Legal, legal. Já é um começo, ó. Já é um início do processo. Percebem que vocês estão tendo as mesmas. Você falou a mesma coisa que a Heloísa. Às vezes, quando tem um pouco de dificuldade de fazer, não às foi vezes. assim, mas não foi bem uma luz. Sabe quando você fecha o olho, você vê tudo preto, né? Mas Sim. esse dia eu vi colorido. Foi tipo cor, sabe? A diferença é porque ela parece que viu luzes, né? Eu vi foi cor, coisa que eu nunca tinha visto. E eram várias cores ou era uma cor só? Não, era coisa tipo assim, colorido, que você não sabe definir. Tipo como é que eu vou te falar? Tipo um arco-íris. Como se fosse assim, vários pontos de luz assim misturados. Isso, Lembra que eu falei vários isso? pontos de cores, né? Porque na luzes luzes brilha, né? Eu tava vendo cores. Entendi. Lembra que eu falei semana passada que às vezes você pode ver algo, ouvir algo
ou sentir algo, né? Nem sempre vem uma mensagem pronta. Às vezes você vai ver, ouvir ou sentir algo diferente. E aí você conseguiu ter essa experiência visual. Mesma coisa da Heloísa. A Heloísa também viu uma luz magenta, roseada, assim. E como eu estava muito nervosa, eu penso assim, desde que já me acalmou, já me tirou, como eu falo assim, já me tirou as vibrações negativas, aí eu acho que já é muito bom, né? Mas aí, isso é que é importante, você se sentiu melhor depois, né? É, Que bom. Muito bem. Ó, a dica é essa, é continuar. Isso acontece com muita gente, viu? Às vezes você para concentrar, para fazer a meditação, a irradiação, às vezes a mente fica indo e voltando, às vezes você está cansado, você dorme, isso é normal. É com o tempo, com a prática, quanto mais você for praticando, mais você vai conseguindo fazer, concentrar e se permitir fazer a experiência, a meditação. A dica que eu falo para você, Ana Rita, é a mesma que eu falei para a Heloísa. Se você estiver cansada e for de noite, não faça deitada. Se você fizer deitada, você vai dormir mesmo. Então, faça sentada um pouco antes do horário de você se deitar para dormir. Certo? certo. Mais alguém? Se você fizer a experiência das atividades, você vai desenvolver muito mais natural e mais rápido a sua sensibilidade. E você vai conseguir discernir melhor, né? Quando vem um pensamento, né, que não é seu. Essas atividades, elas estão colocadas no curso justamente para te ajudar com isso, para você desenvolver a sua acuidade sensorial, para você ter a sensibilidade de perceber quando é seu, quando não é seu, certo? Através do treinamento, como a gente está falando nesse módulo 2, o tópico desse módulo, o título desse módulo é Desenvolvimento Mediúnico. Então, mediunidade se desenvolve, né? E ela se desenvolve de várias formas, através do conhecimento e através da elevação moral, né? E essas meditações, esses exercícios, te ajudam com a questão moral, te ajudam com você se reencontrar, se reconectar, se reequilibrar, aprender a se conhecer, né? Então, essas meditações, a irradiação, ela vai te ajudar muito nesse processo. E quanto mais você for praticando isso, e se conhecendo, percebendo as nuances das energias que te rodeiam, mais você vai perceber a sensibilidade e o discernimento de quando vier algo que não é seu. E você vai aprender a se proteger mais dos pensamentos intrusos, que nós somos bombardeados todos os dias com milhares de pensamentos que não são nossos. E eu não estou exagerando, não é verdade, Dri? Não é assim? Então, gente, e esse processo é importante até para a gente se proteger. A Kimia escreveu aqui no comentário, ó, deixa eu ler o comentário dela. Eu também não identifiquei mensagem, mas eu sinto uma energia muito forte na minha testa e as mãos quentes. Ultimamente eu ando muito cansada também. Acordo muito cedo, então também durmo às vezes quando começa o relaxamento. Excelente, Kimie. Normal, tá? Principalmente você, Kimie, que no seu caso, você está trabalhando com a gente lá no centro. Então, o seu processo ainda é mais acelerado que da turma aqui, que não trabalha, né, com a mediunidade em si. Então, todas as vezes que eu estou orando aqui, ó, que eu faço assim, é automático, as minhas mãos esquentam. Eu sinto a energia saindo das minhas mãos, como se ela estivesse entrando no computador e indo para vocês. Eu sinto. Lá no centro, quando eu estou trabalhando, dando passe, eu também sinto as minhas mãos esquentarem. E, às vezes, temperaturas diferentes, dependendo do local do corpo da pessoa. Tá? Por quê? Porque você está praticando. Né? Com o trabalho lá no centro, você está praticando. Então, a sua mediunidade está se desenvolvendo conforme você vai praticando.
E é normal, né? O corpo, como você disse aí, como você acorda cedo, você fica cansada, o corpo cansado, quando você para relaxar, é o prato cheio para ele dormir, né? Porque ele está precisando descansar. Então, essa questão de começar a relaxar e adormecer é natural. A dica é o que eu falei para as meninas aqui, eu não sei se você já tinha entrado, que a Heloísa falou também, que às vezes quando ela faz à noite ela dorme, a Ana Rita também falou a mesma coisa. Quando você for fazer, se você já estiver tranquila, vamos supor que você vai fazer radiação à noite. E não evite fazer no momento de dormir e não faça deitada, faça sentada. E se você já estiver mais tranquilo, o corpo relaxado, tipo, você já tomou um banho, você já está mais leve, não precisa fazer o relaxamento, faz só a irradiação. Já começa lá na frente. Entende? Já começa a agradecer, traz a gratidão, traz o amor e já começa a perceber sua luz crescer, os sentimentos elevados. Então, não precisa do relaxamento. O relaxamento ele é bom quando você está mais agitado, chegou do trabalho, você está agitado, você faz o relaxamento para você serenar a mente. Tá? O Lauro também aqui, que se tiver alguma dúvida, pode chamar aí e falar. Ou escrever. Wellington, Oi. só fazer um comentário, né? Porque essa questão das mãos, né, de sentir aquecendo, é novo para mim. E você disse que você também tem isso. E eu consigo sentir lá no centro. Quando você passa perto de mim ou sua mão, eu sinto. O calor? É. Que legal. Tá vendo? E quanto mais você for trabalhando, mais você vai melhorar essa percepção. Pra vocês terem ideia, a gente estava na terça-feira e a gente estava fazendo um tratamento. O Marcelo disse que viu luzes azuis saindo da minha mão. Eu não vi. Eu só senti minha mão esquentar. Ele viu luz azul saindo da minha mão. Quer dizer, tá vendo? Cada um tem um tipo de mediunidade, um tipo de sensibilidade. No meu caso, eu sou igual a você. Eu sinto calor. O Marcelo já conseguiu ver. A Heloísa fez a irradiação, ela viu uma luz. A Ana Rita viu luz, cores também. Então, cada um dentro da sua, onde tiver mais sensível, né? Aquele recurso, se é a visão, se é a audição, se é a sensação, enfim. Mas você, principalmente, Kimi, o fato de você estar trabalhando vai ser cada vez mais. Cada vez mais. O Lauro está falando aqui, ó. Eu fiz à noite antes de dormir. Foi difícil separar o que era meu pensamento ou não. Mas teve uma mensagem que dizia para orar mais, que o inimigo mais difícil era eu mesmo. É altos diálogos, mas não sei distinguir ainda o que é meu ou não. Excelente, Laura. Excelente. Claro que vocês ainda não vão conseguir discernir. Vocês estão começando o processo. É o que eu falei agora há pouco. Quanto mais vocês fizerem e estudarem, mais vai vir o discernimento, né? Sinceramente, até eu ainda tenho alguns momentos que eu ainda não defino. Tem momentos que eu sei, tem momentos que eu ainda não sei. Ou seja, o médio, gente, ele está sempre em desenvolvimento. Não existe médio perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? E quanto mais você praticar, Lau, mais você vai conseguir perceber as diferenças. Você já conseguiu identificar uma mensagem, tá vendo? Olha que legal aí. Você já percebeu alguém te dizendo, vindo no seu pensamento, que era para você orar mais e que a maior dificuldade é enfrentar a si mesmo. Tá vendo? Com certeza, isso aí veio de algum amigo espiritual, pode ter sido do seu anjo guardião. Você conseguiu identificar de quem estava vindo essa mensagem? Depois você fala para a gente aí, ou no áudio ou no chat. Tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos começar então, né? É maravilhoso essas experiências. Tá vendo que quando vocês compartilham as experiências, a gente aprende ainda mais?
dentro do que vocês trazem para nós, a gente consegue ajudar ainda mais e aprender ainda mais, e acaba que um aprende com a experiência do outro. Por isso que a gente faz essas atividades, né? É uma forma de trazer um pouco de prática para vocês, já que a gente ainda não conseguiu fazer aulas práticas, né? Mas é uma forma de começar a trabalhar a prática dessa questão mediúnica. Então, eu vou passar agora a palavra para nossa irmã, para a Adri, para ela começar esse assunto maravilhoso que a gente vai começar, que é o capítulo 6. Aproveitem, isso é muito legal. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Mas reforçando só um pouquinho aí sobre a troca de experiências, Heloísa, eu faço é para dormir também, viu? O Hélio, sabe, eu tenho dificuldades para dormir, sempre procuro fazer radiação, tudo, mas quando eu preciso dormir, Elô, eu vou para o meu quarto já deitada, prontinho, faço e tchau. É maravilhoso poder dormir nessa onda, nessa vibe, tá? É maravilhoso. Só para complementar aí, né? Que eu não quis interromper na hora, que eu falei assim, se eu falar isso para ela, ela vai achar esquisito, mas é a verdade. Né? A gente procura fazer, mas para quem tem dificuldade para dormir, gente, também ajuda bastante. Depois, se fizer essa tentando identificar as coisas, tenta fazer para você ter aquele sono em oração e agradecimento. Depois vocês contam para a gente, né, Wellington? Maravilhoso. Bom, gente, agora a gente vai entrar, né, numa parte nova, apesar que, assim, são assuntos muito bons de se estudar, né? Por isso precisa prestar muita atenção, porque são difíceis, mas é maravilhoso estudar sobre a emancipação da alma. O que é a alma mesmo? É o espírito de quem está encarnado. Lembra disso que a gente falou lá no começo, né? O espírito em si somos todos nós, mas quando estamos vestindo, né, aqui o corpo de carne para manifestação no plano físico, quando a gente está manifestando no plano físico, é porque a gente tem um corpo. Então, esse espírito, Allan Kardec resolveu por denominar de alma, só para, né, diferenciar um pouquinho. Emancipação da alma não é emancipação do espírito, é da alma. O espírito já está livre do corpo. A alma, o espírito estando preso no corpo, ele é uma alma, então pode-se emancipá-lo, né? Deixá-lo livre. O que é emancipar mesmo? Liberdade, alforria, algo que te traz independência, né? Então, emancipação é algo que você possa ter liberdade. Emancipado, uma pessoa emancipada é uma pessoa livre. Então, a alma, né, emancipada do corpo, nem que por breves momentos ou minutos, ela está no momento de liberdade. E estando nesse momento de liberdade, ela goza de suas faculdades, né, de seus poderes, já de coisas que já sabe, que já aprendeu, com facilidade, porque está fora do invólucro pesado, né, e fechado, que é o corpo físico. Aqui a gente percebe muito bem, né, que nós espíritos, o espírito é apenas um ponto, como se fosse um ponto de luz. Esse é o espírito. Como ele precisa desenvolver, ele pode ser revestido com um corpo feito de carne para se manifestar no plano físico. Ele vai precisar de um corpo, não é verdade? E para continuar a sua manifestação no plano rente, a atmosfera rente, a terra mesmo, ele precisa do perispírito. O perispírito, ele é moldável. Como que é o nome correto, Ed? Ele é plástico, ele tem plasticidade. Lembra que a gente já estudou em matéria sobre plasticidade, a capacidade de ser moldado, ele é maleável. Não é isso, meu amigo? Né? Se eu não estou enganada, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é assim. Então, somos três partes. O espírito é a nossa mente, uma parte, né, do todo, uma parte daquele todo, parte como se fossem várias partes, é o espírito. Né? E o perispírito e o corpo físico. Quem tem o corpo físico está encarnado, quem está desencarnado está com o perispírito. E espírito em forma pura, que é um pouco mais difícil da gente compreender, a gente deixa isso, como diz o nosso amigo lá do centro Eurípides Barçanufo, isso não é assunto para o nosso bico.
que já é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Vamos ficar aqui com o nosso corpo físico, que ainda estamos estudando as tireoides, as pineais da vida, vamos ficando por aqui mesmo, né? Mas essa emancipação é o nosso foco de agora. O primeiro ponto dessa emancipação, de quando a alma pode se desprender por alguns momentos do corpo físico. Por isso, gente, tanta gente está pedindo aí para fazer irradiação, para fazer essa experiência, experimentar isso conscientemente, porque todo mundo faz isso inconscientemente. A questão é ter consciência, por isso que a gente estuda, para ter consciência do que fazemos. Lembra que a gente falou lá a importância do estudo para ter consciência, eficácia sobre as coisas que você faz. Que para você fazer coisas que você não tem consciência, você já faz. Você desdobra sem saber, você irradia sem saber, você viaja fora do planeta sem saber, você visita parentes falecidos, amigos, outras pessoas e outras pessoas de outros países, você viaja, você faz um tanto de coisa inconscientemente. Nós fazemos. A questão do estudo é te dar consciência disso. E isso é maravilhoso e é libertador também, né? Porque você tem mais opções de escolha, né? Conforme você vai mudando, compreendendo, irradiando, praticando a reforma íntima, praticando o amor, você vai fazendo isso com consciência. Existem vários estudos sobre esse assunto, né? Do desdobramento. Tem outros nomes também, né, nos outros segmentos de estudo de espiritualidade, né? Então, mas a gente, Allan Kardec, toma por desdobramento. Desdobramento significa o quê? Que tem uma coisa que está dobrada assim, fechadinha, e você vai e abre. Por exemplo, quando você vai comprar um lençol, uma colcha lá na loja, ela está dobradinha dentro daquela embalagem. Você não procura a foto dela o quê? Desdobrada, para você ver bem a estampa, se você gosta daquela estampa ou não. É assim? Assim acontece com a gente. Em desdobramento significa que quando você está em vigília, você está no corpo físico, sobretudo em vigília, você está dobrado. Você está ali tomando ciente de toda a situação que está acontecendo com você. Quando você desdobra, significa que o seu espírito pôde se desprender do corpo físico. Isso é desdobramento. E fazer isso com consciência é muito libertador. Então, desdobramento, né, é o poder do perispírito se desprender do corpo físico. Ele ainda vai se manter com cordão de prata. Tá vendo o cordão de prata aqui no desenho? Ó, lá na cabeça, ó, a moça está deitada, como se ela pudesse levantar. Tá vendo o cordão de prata na cabeça dela? Aqui lá no mundo dos desencarnados, no plano espiritual, qualquer um que puder te ver vai identificar imediatamente que você é uma pessoa que está encarnada, que você está vivendo no corpo físico e está ali, né, em um momento, por breves momentos ou minutos, né, para um estudo, para um trabalho, para um encontro importante, por algum motivo que seja, que não importa qual. Qualquer um que tem um pouco de conhecimento no plano espiritual, vendo você no plano espiritual, sabe que você está encarnado, que você tem aqui na Terra um corpo físico que você carrega aqui no plano físico, que é o instrumento que a gente usa para se manifestar aqui no plano físico. E o instrumento que você tem para se manifestar no plano espiritual é o perispírito. É esse que nos envolve, que nos dá essas características, porque tudo que temos no corpo físico, gente, a gente tem primeiro no perispírito. Toda doença, toda cura, todos os caracteres estão no perispírito e são transferidos para o corpo físico durante a gestação, né? Então, nós temos a nossa aparência física de cada um, nos mínimos detalhes, e a questão de comportamentos, ideias, né? As questões emocionais, psicológicas, tudo isso é espírito, tá? Algumas coisas são influenciadas também pelo meio, né? Que é através dos fenótipos, né, que condiciona, os genótipos têm aquela coisa da questão dos caracteres, são impressos no perispírito, e no perispírito, que muita coisa pode ser mudada através do meio ambiente. Então, esse meio ambiente influi tanto no nosso corpo físico, como nas questões mentais, psicológicas, por conta das experiências. Certinho? Até aí, tudo bem? Então, desdobramento é a capacidade da gente se desprender de algo que está dobrado, fechado. No caso, como se o espírito estivesse encerrado, fechado no corpo físico. E no momento do dobramento, ele pode se soltar. Lembrando sempre o cordão de prata.
Dri, a Heloísa levantou a mão, depois a Kimie. Isso. Pode falar, Heloísa. Gente, hoje eu estou no celular, não consigo ver muito bem. Já não vejo muito, aqui eu vejo menos ainda. O Elton vai me ajudando aí. É que você falou que acontece mais inconscientemente, né? Então, seria durante o sono, né? Que a gente sonha. Aí eu lembrei que uma vez eu vi um especialista em sonhos e ele era espírita. E ele explicou que a gente tem basicamente 3 tipos de sonho, assim, resumidamente, né? Que seria um sonho que é só o nosso organismo, né, se recuperando. Então, assim, nada com nada, não tem nada a ver. O outro tipo seria o sonho, que é o reflexo do que você vivenciou durante o dia, ou, sei lá, um filme que você assistiu, alguma coisa assim. Então, está sempre relacionado, que esse é fácil de identificar. E o terceiro, ele falou que seria os desdobramentos. Sim. Aí eu lembrei disso agora, falei, vou comentar. Exatamente, filha. Essa questão dos sonhos é mais um dos itens que a gente vai estudar aqui, e a gente vai estudar isso aí a semana que vem. A gente vai entrar mais detalhadamente nos sonhos. Mas voltando na questão anterior, tem esses 3 tipos mesmo. Na questão anterior, quando eu digo que a gente faz inconscientemente, porque o desdobramento, filha, é uma coisa tão rápida, você nem percebe que fez. Então a gente pratica isso sem saber. Não é que a gente pratica, tá? Desculpa, a palavra não é essa. Praticar é quando você sabe. Acontece isso por natureza do próprio espírito, tá? Isso é da nossa natureza como característica humana, por conta, é igualzinho à questão da mediunidade. É a mediunidade, é uma característica humana. A questão é que uns sabem dela e outras não. Então, os sonhos nessas características, e um deles é o desdobramento. A gente vai ver isso, o Hélio vai explicar isso muito bem na próxima aula sobre a questão dos sonhos, tá? Mas quando eu disse que a gente faz isso mesmo sem saber, a gente faz mesmo. Só que às vezes a gente não sabe o motivo, não entende por quê, vai dizer que você nunca deu um branco, você estava numa conversa, de repente deu um branco, o que é mesmo que eu estava falando? Me fugiu aqui, não é questão de segundos? Então, você não sabe o que exatamente o que aconteceu, porque a gente não tem a prática, né? Não tem a consciência daquilo, mas isso acontece, nem que seja por motivos que não são importantes. A gente, nessa questão do desdobramento, quem já leu um pouquinho sobre Eurípides Barçanufo? Conhece um pouquinho da história dele, né? De como ele trabalhava, como aconteciam as coisas com ele. Geralmente era muito por desdobramentos, momentos até de pequenos cochilos, né? De pequenas ausências, né? Mentais, enquanto ele estava fazendo alguma outra coisa. Isso acontecia, inclusive, dentro de sala de aula, sabe? Então, essa questão do desdobramento é muito importante e é séria. Às vezes acontece sempre, mesmo que a gente não saiba, não preste atenção, porque a gente não tem consciência disso, mas não significa que não acontece, tá? Agora estudando, por isso que o nosso amigo está sempre insistindo aí nas tarefinhas, para que a gente possa praticar. Cada dia a gente vai aprendendo mais. É um exemplo aqui, uma experiênciazinha, que seja pequenininha ali, a gente vai crescendo nesse conhecimento. Vamos dominar esse assunto? Creio que não, né? Mas vamos aprender bastante e fazer as coisas com muito mais consciência, tá bom? Beleza. Dri, agora a Kimie, que levantou a mão. Sim. Pode falar, Kimie. Fala, linda. Ah, eu vou ligar a câmera. Ai, que gracinha, até que enfim. Não, eu ia comentar, porque o desdobramento eu tenho às vezes, mas desde quando eu era novinha. Então, essa questão, igual tá nessa imagem de ver meu corpo, ou então eu já tentei assim me olhar minha mão, eu vejo ela transparente. Na maioria das vezes, eu nunca saio do meu quarto. Mas na maioria das vezes, eu não vejo nada, não acontece nada. Mas de vez em quando, acontecem umas coisas muito esquisitas. Tanto que eu passei minha adolescência inteira dormindo com meu irmão e tinha que ser na mesma cama. Porque eu tinha muito medo. E em 2020 eu passei por um problema e eu comecei a ter muito desdobramento e vendo coisas assim muito bizarras mesmo. Então eu passei também do ano de 2020 inteirinho dormindo com meu irmão. Então era só isso que eu queria comentar, porque foi uma coisa assim, que eu já tive muito medo, mas quando eu tô em equilíbrio, eu só, assim, eu não vejo nada de ruim, eu só acordo, às vezes paralisada,
ou às vezes eu sinto que eu tô suspensa, tipo assim, uma sensação meio flutuando. Aí eu fico fazendo força, às vezes tentando gritar, aí volto. Sim, sim. Você já viu também falar sobre a paralisia do sono, né? Uhum. Tem um monte de coisas. E a gente vai tratar com mais detalhes, minha lindinha, assim a gente vai aprendendo um pouco mais, né? Vai dar mais detalhes. Aqui tem, né, cada ponto desses que a gente vai poder ver. Mas essa questão, filha, é muito interessante. Antes também de eu saber, eu sentia muita coisa, assim, também nesse sentido de me perceber fora, não, me vi fora do corpo somente uma vez. Quando o Elton ajuda a gente na irradiação, no relaxamento, aquela coisa, agora você volta para o seu corpo. Eu só dou aquela pensada assim, não, sair daqui, o Elton. Ele sabe disso. Nunca saí. Agora você vai lá, você não vou. Eu penso lá no que ele está explicando, mas eu ir lá, não, meu corpo está sentado aqui na cadeira. Eu não tenho essa questão de me ver num lugar e ver o meu corpo aqui. Já aconteceu sem eu ter consciência disso. Hoje é que eu sei, compreendo, mas aconteceu a minha revelia, minha própria revelia. Não que eu quis. Né? E eu não consigo fazer isso. Igual mesmo quando ele orienta a gente, que você vai lá, seu corpo vai ficar. Não, isso não existe para mim. Eu não consigo fazer isso. Meu pensamento vai, eu consigo acompanhar, fazer lá o que está pedindo, sentir aquela emoção, mas o meu corpo está comigo. Então, eu sei, foi só é uma coisa muito complicada. Por isso, gente, a importância da tarefinha. Tá? Eu sei que é muito difícil. Só com essas tarefinhas o Elton me ajudou demais da conta. Né, Elton? Eu sempre brincava com vocês. Eu não sou médico. Quem que não é médico, Elton? A Heloísa também levantou a mão de novo, Tá. pode falar. Então, gente, só para vocês lembrarem como a importância da consciência, né? A importância de mudar a vibração da gente, de passar a vibrar no amor, na gratidão, nas coisas, isso tudo ajuda muita gente. Pode falar, querida. Quando a Kimia falou de flutuar e tudo, eu sempre tive, desde criança, eu sonhava que eu estava flutuando. Então, no começo, eu aprendi, eu acordava flutuando e assustava e voltava, né? Depois, eu comecei a interagir no meu sonho mesmo, a dominar meu sonho. Então, eu sabia pegar o impulso de flutuar, eu ia nos lugares que eu queria. Eu já cheguei aí. Não dei conta de fazer isso, não. Eu cheguei aí em lugar que eu trabalhava, por exemplo, uma época eu trabalhei no Museu de Arte Decorativa. E estava tendo uma exposição lá. E eu fui lá e vi exatamente a exposição vista do alto, assim, os móveis exatamente da forma que estavam. Eu, na rua da minha casa, a altura mais ou menos dos postes, assim, eu fazia. E Que eu, lindo. e eu tinha um sonho também, né, que eu não sabia explicar para ninguém o que acontecia. Eu falava assim, gente, parece que tá umas linhas me apertando, umas linhas. E todo mundo, tipo assim, minha mãe, como assim? Linha? Eu, assim, me aperta, mas não dói, mas não, sabe, assim? E parece que eu, não sei se eu tô caindo, elas estão me... Tá, e ninguém conseguia entender, aí eu desisti de explicar. Quando uns tempos atrás, lançou aquele filme, Soul, da Disney, lá. Quando eu assisti aquele filme que ele cai, vocês assistiram? Que ele cai aquelas linhas quadradas. Uhum. A hora que eu bati o olho naquela cena, eu falei, gente, é meu sonho. É isso aí que acontecia comigo. Não é que estava me apertando, eu estava caindo nas linhas quadradas. É igual, é aquilo. Eu olhava na TV assim, aí depois repete essa cena de novo, eu até parava, eu falava, nossa, é isso que eu não consigo explicar para as pessoas. Então, eu identifiquei naquele filme. E eu fui ver que aquele filme, ele foi consultado, né? Um monte de pessoas espíritas, espiritualistas foram consultadas para fazer aquele filme. Aí eu achei, nossa, interessantíssimo. Muito interessante, até pelo próprio nome do filme. Aliás, quero convidar vocês agora, cada item da gente que a gente foi estudando aqui dentro dessa gente, a questão da emancipação da alma é muito importante. Eu falei um pouquinho sobre desdobramento, só para trazer uma ideia para vocês. O Hélito vai falar o próximo, mas tem outros tópicos que a gente vai ver. E eu queria convidar vocês também para essas dicas de filmes, de alguma palestra muito interessante que vocês ouviram, de algum livro, né, do pessoal e dos baluartes do espiritismo, para que a gente possa compreender melhor, que a gente está estudando sobre essas coisas naturais do espírito, mas à luz da doutrina espírita, tá? Quem tiver, viu alguma coisa interessante, ou que pode,
dá as dicas para a gente assistir. Eu tenho uma dica de um filme para passar para vocês semana que vem, né? Que é muito interessante, depois eu explico, mas quando o Elton entrar na questão do sonho, que eu vou explicar melhor sobre o filme e vou dar dica para vocês também, tá bom? Então, aqui eu falei, entramos na emancipação da alma e desdobramento. E o nosso amigo agora fala sobre o próximo item, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre desdobramento? Perispírito, espírito, corpo físico? Tudo bem? Então vamos lá, meu amigo, pode dar continuidade. Beleza. Nossa, gente, eu fiquei ouvindo vocês falar assim, é maravilhoso. E esse assunto ele é muito interessante, né? Eu também tive algumas experiências. E você pode. Um, um detalhe que eu preciso explicar. Quando a Adriana fala assim, eu não vou, é o seguinte, gente. Quando a gente desdobra, a gente não perde a consciência. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a pessoa ela não perde a consciência do corpo, de onde ela está. Ela entra num estado alterado de consciência. Então, é o caso da Adriana. Ela está ali, consciente, sabe que o corpo está ali, está vendo o corpo, está sentindo o corpo, mas o pensamento vai. Então, assim, ela consegue acompanhar com o pensamento sem perder a consciência de onde ela está, do corpo dela. Tem gente que é o contrário, tem gente que desliga mesmo, tem gente que vai, vivencia e nem percebe, nem lembra que o corpo existe. Então, cada um é de uma forma, né? E lembrando que o desdobramento, ele acontece geralmente ou no estado de sono, né? Ou num estado alterado de consciência, num transe, numa meditação, né? Então, você entra num estado alterado de consciência e você desdobra. E às vezes, como a Adriana falou, pode ser fração de segundos. Você vai e volta. Entende? Pode acontecer isso. Eu também tive uma experiência, e é engraçado que se você começa a exercitar com a irradiação, você pode usar o desdobramento conscientemente, controlando, igual a Heloísa fazia. Uma vez eu fiz uma experiência e eu nem estudava sobre espiritismo. Eu namorava, há muito tempo atrás, eu nem conhecia a Cris, namorava outra pessoa, eu cheguei em casa do trabalho e eu almocei e recostei um pouco. Fechei os olhos, mas eu não estava dormindo. E eu ia na casa da namorada logo em seguida, né? Só que não sei por que eu fiz essa experiência comigo. Falei assim, não, eu vou lá na casa dela agora para ver o que ela está fazendo. Em pensamento. E aí eu me vi saindo do corpo, voando, passando por cima dos telhados das casas, atravessei o telhado da casa dela e vi ela acho que no quarto, se eu não me lembro, se eu não me engano. Eu vi ela, vi o tipo o short que ela tava, a blusa que ela tava, e voltei. Falei, eu tô ficando louco, isso é coisa da minha cabeça. Uma hora depois, eu fui na casa dela. Quando eu cheguei, ela estava com exatamente a mesma roupa que eu tinha visto. Ou seja, eu realmente fui lá em desdobramento. Né? Eu não estava dormindo, mas eu estava ali, relaxado, ali, eu estava deitado, relaxado, sem dormir, porém eu entrei nesse transe e consegui fazer isso. Então, isso realmente é o desdobramento, certo? Aquilo que a Adriana falou, que ela ficava sendo jogada, é claro que isso não era o corpo físico dela, gente. Ela estava ali em desdobramento, tendo esses fenômenos. E percebem a importância da questão do padrão vibratório a partir do momento que ela começou a exercitar a irradiação, que a irradiação serve para quê? Para elevar o padrão vibratório. Ela se desconectou desses obsessores que ficavam fazendo isso com ela. E foi a mesma coisa assim, de desligar da tomada, né, Dri? Foi instantâneo, né? Muito bem. E falando então de emancipação da alma, vocês viram aí que a gente tem o espírito, o perispírito, que podemos chamar também de corpo espiritual, né? Que é quando a gente desencarna, é o corpo físico que morre. E a gente continua com o perispírito, que é a imagem e semelhança do corpo físico, só que dessa substância mais leve, mais etérea.
ele é composto de uma substância semimaterial, ele contém as duas coisas, né? Inclusive o fluido universal. E a gente tem essa capacidade de desdobrar. Agora a gente vai entrar num assunto muito importante. Um assunto que requer uma atenção para a gente compreender isso. E a maioria das pessoas tem muito espírita praticante, principalmente aqueles que não gostam muito de estudar, que tem um certo preconceito com isso, não entende muito bem esse processo, né? Mas a gente vai explicar e vocês vão entender o que é isso. Animismo. Animismo, esse nome vem do grego anima, tá? O termo grego anima significa alma. Então, o que seria animismo? Tudo que vem da alma. Todas as experiências que você tem na sua alma, as vivências, os recursos que você tem do seu espírito, é animismo. Daqui a pouco, talvez na próxima aula, a gente vai entrar num detalhe do animismo, que é onde causa esse preconceito no meio espírita. Mas antes disso, lá, a hora que for explicar, vocês vão entender melhor. O que vocês têm que saber que é o animismo? Emancipação da alma, as experiências que ela vive, e ela acessa seus recursos de espírito. Vamos lá. Kardec nos ensina que, enquanto estamos encarnados, é como se o corpo físico fosse uma prisão para o espírito. Como assim? O corpo físico, ele é de matéria densa e ele impede que o espírito acesse alguns recursos que são inerentes do próprio espírito. Por exemplo, o espírito tem a capacidade de volitar, ou seja, flutuar. Isso é um recurso do espírito. Os espíritos, como nós já falamos aqui no curso, eles se comunicam pelo pensamento. Isso é um recurso do espírito. Nós, encarnados, temos muita dificuldade com isso. É possível uma pessoa encarnada se comunicar pelo pensamento com outra? Mas é raro, né? Exige uma elevação moral muito grande, uma concentração muito grande. Não cabe a gente entrar nesse mérito agora. A gente vai falar isso depois, melhor. Mas são recursos, eu falei isso para vocês entenderem, recursos que o nosso espírito tem quando ele está fora do invólucro carnal, do corpo físico. Então, quando a gente está desencarnado, a gente tem vários recursos que, quando encarnados, são bloqueados, né? Nós não conseguimos acessá-los. Por isso, Kardec diz que o corpo físico é meio que uma prisão para o espírito. Quando desencarnamos, é como se nos libertássemos dessa prisão. Entende? Então, quando nós entramos em desdobramento, detalhe, todos nós desdobramos. Quer nós tenhamos consciência ou não, é igual à mediunidade. Mediunidade é um recurso. Desdobramento também é um recurso. Todas as noites que você dorme, você desdobra. E você vai fazer alguma coisa no plano espiritual. Acontece que você não lembra. A maioria das pessoas não lembra. Mas isso acontece com todos, né? Então, essas vivências, isso tudo que a alma faz, quando ela está um pouco desprendida, mesmo que seja em desdobramento, né? Ainda ligado pelo cordão luminoso ao corpo físico, ela já acessa seus recursos que são próprios. Então, o fato de você desdobrar é animismo. O fato de você desdobrar e ter experiências no plano espiritual, animismo. O fato da Adriana ter caído do ônibus, naquele momento ela desdobrou e viu o corpo dela caído e ela flutuando no ar, animismo. Porque ela acessou o quê? Um recurso da alma dela.
O fato da Heloísa, quando criança, for lá no... Quando criança, não, né? Em 2020 que você falou, né, Heloísa? Você desdobrou? 2020? Não, já era adulta já, mas já Você faz um já era tempo. adulta. Você foi lá no museu, né? É, eu ia Então, sempre. o fato de você ir lá em desdobramento, isso é animismo. O fato de eu ter ido na casa da minha namorada e ver ela com a roupa lá, e depois eu chequei, quando eu cheguei lá, fisicamente eu vi que ela estava com a mesma roupa, animismo, né? Quando você desdobra tudo que a alma faz é animismo, tá? São quando é o momento que a alma se desdobra, se liberta momentaneamente do corpo e acessa os seus recursos e tem as suas vivências fora do corpo físico. Isso é animismo, tá? Um conceito geral de animismo. Então, quer dizer que a gente pode entender que o desdobramento está dentro do animismo. Entende? O desdobramento é um dos recursos da alma, um dos. E qualquer outro recurso que você acesse com a alma é animismo. Por quê? A palavra ânima significa alma. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Ficou tranquilo? Entenderam esse processo? Ok? Posso continuar? Ok, pessoal? Pera aí, Wellington. Vamos definir certinho aqui na minha cabeça. Isso, ótimo. Eu adoro quando vocês fazem as perguntas. Tá. Então, é tudo que é relacionado ao fazer da alma, né? A experiência da alma é animismo. E o Isso, desdobramento está dentro do animismo. isso, Tá. exatamente. Qual que é a diferença da questão mediúnica? Vamos supor, eu estou aqui agora e um espírito, outro espírito, outra pessoa desencarnada se conecta comigo. Isso é uma conexão mediúnica, porque eu estou entrando em contato com outro espírito. Isso não é animismo, porque é um contato entre mim e um espírito, outro indivíduo, entende? Agora, tudo que é relacionado à minha alma, que é a minha essência, por que que eu falo alma, como a Adriana explicou ali para vocês? Qual que é a diferença de alma e espírito? A alma está encarnada. Essa é a única diferença, né? A alma é o espírito encarnado. Por isso que é animismo, que se refere à alma. Então, quando são experiências minhas, é animismo. Eu desdobrei, fui em outro lugar, conversei com outra pessoa, animismo. Certo? Ficou bem claro isso para vocês? Ótimo. Agora, gente, daqui para frente, neste capítulo, a gente vai ver os pontos, os recursos dentro do animismo. E o desdobramento é um deles. Por que que a gente falou do desdobramento antes? Para vocês entenderem que a alma tem essa capacidade. Então, o primeiro passo do animismo é o desdobramento. É quando a alma se desloca, se desdobra, quando ela sai do corpo momentaneamente e vai ter outras experiências. Por isso que a gente explicou o desdobramento primeiro. Mas o fato dela desdobrar é animismo. Beleza. Para exemplificar esse animismo, André Luiz nos traz uma citação que ele conta no livro Domínios da Mediunidade. Deixa eu até mudar o slide aqui para vocês acompanharem. No capítulo 22 desse livro, né, que é o caso da senhora apunhalada. Eu vou contar esse caso, eu vou contar a história, está aí na apostila de vocês. Quem tiver com a apostila pode me acompanhar, tá? Que ele conta um caso de animismo. Então, vamos lá. No capítulo 22 do livro Domínios da Mediunidade. Ele fala o seguinte: é uma senhora que tem uma manifestação
tá? É como se eles estivessem, imagina só, tá lá no centro espírita, numa sessão de desobsessão, e uma senhora começa a se manifestar. De repente, ela começa a manifestar uma dor no peito muito grande, como se ela tivesse recebido uma punhalada no peito. E ela começa a chorar, né, um choro muito compulsivo, muito forte, e gritar que tá doendo, como se ela tivesse realmente sido apunhalada. Num primeiro momento, acreditou-se que era uma manifestação mediúnica, ou seja, ela estava em conexão com o espírito que estava sentindo essa dor. No primeiro momento, pareceu isso. Porém, André Luiz, que estava lá em espírito, junto com o Hilário e junto com o mentor deles, né, que chama Aulus, eles percebem que não tinha nenhum espírito conectado com ela. Ela estava manifestando algo estranho, que não era mediúnico, não era outro espírito, né? E aí, eles comentam com o mentor, com o Aulus, né? O Hilário comenta assim: não vejo a entidade de quem nossa irmã se faz intérprete. Ou seja, eu não estou vendo espírito nenhum conectado a ela. O que está acontecendo? E aí, Aulus explica: trata-se do passado da própria companheira, que diante do espírito do seu antigo desafeto, revive a experiência dolorosa que aconteceu no século passado. Mesmo com a reencarnação, ela trouxe consigo a memória cristalizada do episódio, despertada pela presença do antigo companheiro que agora atua como seu obsessor em laços de amor e ódio. André Luiz, então, conclui que, apesar de parecer uma personalidade diferente, ela apenas exterioriza o mundo de si mesma. Vamos lá. Vamos contextualizar e entender o fato. Vamos lá. A moça cai, sentindo dor no peito, chorando. Aparentemente, pareceu que ela estava mediunizada e ela conectou-se com algum espírito que estava sentindo essa dor. E aí, os espíritos de André Luiz e Hilário perceberam que não tinha nenhuma conexão com espírito nenhum. E perguntaram para o Aulus. E ele explica: aqui não é mediunidade, não é conexão mediúnica, é animismo. É um caso em que, quando ela, mesmo inconscientemente, né, quando a alma dela percebe a presença do antigo marido de outra reencarnação, automaticamente a alma dela acessa a memória de quando ele desferiu um golpe com uma lâmina nela. Vamos pensar assim, né? Ele fala lâmina, né? Pode ser uma faca. Vamos pensar que é uma faca. Então, ele chegou, né, na reencarnação anterior dela e esfaqueou o peito dela. E ela traz esse trauma na alma dela, na mente da alma dela. Mesmo depois que ela reencarnou, né, ela trouxe essa memória, só o fato dele se aproximar, ela lembra. E quando ela lembra, ela traz de volta todas as sensações e toda a dor que ela sentiu naquele momento. Certo? Então, ali, o que estava acontecendo? Ela estava acessando recursos de quem? Dela mesma. Ela estava acessando recursos, memórias da alma dela. Não eram memórias dessa atual reencarnação. É do século passado. É da reencarnação anterior. Então, eram recursos da alma dela, lembranças da alma dela. E por ela lembrar daquele momento, trouxe à tona todas as sensações que ela sentiu lá atrás. Por isso, esse fenômeno é animismo. Experiências, vivências da própria alma dessa senhora. Entenderam? Um fato claro que André Luiz nos trouxe de animismo. Por quê? Ali, ela não fez a conexão mediúnica com o ex-marido dela, que estava ali em espírito.
Porque se ela tivesse feito a conexão, ele tinha transmitido a mensagem através dela. Seja falando, seja escrevendo, enfim. Não. A presença dele despertou lembranças dela. Então foi animismo. Ela acessou memórias que ela tinha na alma, que não eram dessa atual encarnação, né? Então é um dos recursos da alma, né? Memórias, conhecimentos de outras vidas, isso é um recurso da alma, portanto isso é animismo, né? Um fato claro que André Luiz traz. Aliás, eu preciso trazer uma informação importante. Kardec não utiliza esse termo animismo. Ele fala emancipação da alma e ele vem falar sobre o sonambulismo, sobre os sonhos. Kardec fala sobre sonhos, sonambulismo e desdobramento também. Porém, ele não usa o termo animismo. Quem traz esse termo é André Luiz nas suas obras, tá? Então, vocês não vão encontrar em Kardec esse termo. Porém, é um termo muito conhecido no meio espírita. E era preciso que a gente trouxesse para vocês o entendimento do que significa isso. Quando a gente vê sobre sono, sonhos e outras coisas da alma, desse capítulo, depois eu vou entrar nesse detalhe, por que existe esse preconceito no meio espírita? Por falta de conhecimento sobre isso. Isso que vocês acabaram de aprender aqui, não vou dizer a maioria, mas muitos espíritas não sabem. Tá? E para a gente trazer para o curso, gente, vocês não sabem o quanto eu tive que pesquisar, estudar, ler várias obras, entender realmente a essência dessa palavra e o entendimento dessa palavra. Justamente porque Kardec não fala nisso. Então, eu fui no André Luiz, fui em outras obras. Quem estuda psicologia, que é o caso do Hugo aqui, da Cris, alguns filósofos trazem esse termo, mas com outro significado, tá? Animismo, eles trazem esses termos, tá? Mas no Espiritismo, tá bom? No Espiritismo, o significado de animismo é isso que eu acabei de falar. Quando a alma acessa seus recursos que são próprios dela mesma. Isso é animismo. E agora, nesse capítulo, daqui para frente, nas próximas aulas, a gente vai entrar em detalhes do animismo. Cada vertente que o animismo traz. Um deles é o desdobramento. Certo? E para concluir, né, antes de concluir, vamos supor que eu estou no centro e uma coisa que pode acontecer, que é muito comum de acontecer, eu posso desdobrar, a minha alma se desdobra, fica do lado do meu corpo, e pode acontecer da minha alma manifestar no meu próprio corpo, como se eu estivesse fazendo um animismo mediúnico. O que é isso? É como se eu me deslocasse do corpo e a minha alma faz contato com o meu corpo e eu começo a falar o que a minha alma está vivendo. Mas a minha alma está desdobrada. Isso também é animismo. Entenderam? Minha alma desloca e eu conectado com ela, começo a falar, sem ter muita consciência do que eu estou falando, a experiência que ela está tendo, às vezes os recursos que ela está acessando, as lembranças, as memórias que ela está lembrando, certo? E às vezes as pessoas chegam... É o caso dessa moça que a gente viu agora, do André Luiz. Pensa bem, olha o sofrimento que ela entrou. Ela entrou num estágio de animismo na qual ela reviveu uma lembrança do passado e sentiu dor. E aí, como é que eu faço? Como que eu vou lidar com ela? Que está ali lembrando de algo da sua reencarnação anterior, está sofrendo. Como lidar? Resposta. Da mesma forma que você vai lidar com qualquer espírito sofredor que se manifeste perto de você. Aqui a gente pode falar de uma sessão de desobsessão, por exemplo, onde vários espíritos em sofrimento se manifestam.
com tato fraterno. Como que você acolhe uma pessoa que está doente? Como que você acolhe uma pessoa que sofre? Como que você acolhe uma pessoa que sente dor? Expulsando ela? É expulsar os demônios? A pessoa que chega lá no hospital, lá no pronto atendimento, lá onde a Adriana trabalha, ela está sofrendo, ela está gritando, porque ela está sentindo dor. Ela está com um machucado muito grave, ou ela está sentindo mal-estar, dores no corpo todo, febre, e ela está gritando, está sofrendo. Como que a gente lidar com essa pessoa? Expulsando ela? Sai daqui, demônio! É assim? Não. É com amor. Isso mesmo, Ana Rita. Com atenção, com acolhimento, com amor. Isso se chama tato fraterno. A pessoa que sofre, seja ela encarnada ou desencarnada, você acolhe com amor, com atenção, com carinho, para levar para ela consolo. A pessoa está revoltada. Como é que você acolhe uma pessoa revoltada, mostrando para ela que existe outra forma de viver? Mostrando para ela que o amor é a cura de tudo. Que ela, enquanto ela estiver alimentando o ódio, a raiva, a vingança, ela vai só trair mais dor e sofrimento para ela mesma. Seja encarnado ou não. Um amigo seu passou por uma experiência traumática, está morrendo de ódio de outra pessoa que fez algo muito ruim com ela. E ele é amigo seu. E está ali reclamando, eu vou acabar com fulano, porque ele fez isso comigo. Eu quero destruir ele, eu vou matar ele. Você vai incentivar ele a fazer isso? Qual é a melhor forma de você ajudá-lo? É incentivar ele a matar o outro, se vingar do outro? Não. Colhendo, mostrando para ele que existem outras formas. Mostrando para ele que é através do amor, do perdão, do caminho, do bem que ele vai melhorar. Se ele fizer isso, ele vai trair mais dor para ele. A pessoa que... vamos pensar a senhora do André Luiz aqui. Estava lá sentindo dor. Vamos expulsar ela? Falou, vai embora daqui. Não. Conversando com ela, olha, já passou, isso já foi lá atrás, já aconteceu. Você está bem, não está acontecendo isso mais com você. Preste atenção agora, ó, respire, irradie, relaxe. Use os recursos que você sabe, mas trate com amor. Trate com carinho. Use o maior recurso da humanidade, que se chama caridade. E aí, uma vez que você tirou a pessoa da crise, você pode orientá-la para que ela tenha conhecimento, o amparo cultural, né? Vamos ver o que é que Kardec fala. Não é Kardec, não. É Martins Peralva, que fala no livro Estudando a Mediunidade, capítulo 36. O amparo moral, podemos defini-lo como paciência, carinho e consolo. O cultural ser-lhe-á ministrado pelo estudo evangélico e doutrinário, que além do esclarecimento, operar-lhe-á a modificação dos ciclos mentais, reajustando-lhe a mente, levando a ele conhecimento evangélico, mostrando para ele isso que a gente está fazendo aqui, buscando conhecimento, aprendendo como as coisas funcionam, como é a mediunidade, como que a gente pode lidar com a nossa própria mediunidade, com instrução, com conhecimento, acolhendo a pessoa com amor, o tato moral, o amparo moral, o consolo. Não é à toa que o Espiritismo é chamado de o Consolador Prometido. Lembra lá nas primeiras aulas a gente falou disso. O Espiritismo é um Consolador Prometido. Por quê? Porque ele nos ensina a caridade, o amor ao próximo. É assim que a gente lidar com uma pessoa que está em crise e que pode estar sendo vítima de um problema anímico, de um problema da alma. Não é mediúnico, é anímico.
é a própria alma que sofre, que é o caso da senhora do André Luiz, e tantos outros casos. Isso é muito comum, viu, gente? É muito mais comum do que a gente pensa, os casos de animismo. Às vezes a pessoa chega no centro espírita sofrendo muito. E a maioria das pessoas acreditam que aquilo é mediunidade desequilibrada. Pode até ser, mas pode ser também um caso de animismo. Ou seja, a alma daquela pessoa está sofrendo com alguma coisa que está acontecendo com ela. E ela precisa do quê? Ser expulsa? Ser julgada? Não. Acolhida, amparada, orientada. Diga, Heloísa. Tipo esse exemplo do André Luiz, pode acontecer também se não for um obsessor, for uma pessoa que também está encarnada, mas que conviveu com ela em outra encarnação também, não pode? Desencadear isso, esse animismo nela. Ela, por exemplo, ela sentir a dor. Ah, você fala assim, ao invés de ser a presença de um espírito, é a presença de alguém encarnado. É, Claro, qualquer coisa que é um gatilho, entendeu? É um gatilho mental. Já ouviu falar de gatilho mental? É aham, algo que te faz você lembrar de outra coisa, né? Então, aham. qualquer coisa que seja um gatilho mental. Pode ser a presença de alguém encarnado, pode ser a presença de alguém desencarnado, pode ser um objeto. Vamos supor, a pessoa viu uma xícara que era da bisavó, que vai remeter ela àquela época que ela viveu da última reencarnação. Pronto. E aí pode ser um gatilho. E ela começa a resgatar coisas e ela pode começar a sofrer com isso. Entendi. Entendeu? Sabe por que eu estou perguntando? Eu gosto sempre de associar filme, um monte de coisa, porque eu acho que o aprendizado é melhor quando você associa coisas que você já viu, né? E aí, Adriana, aí teve uma novela que tinha isso, da Globo. Ela foi uma apunhalada com uma espada. E toda vez que ela via a moça, aí todos reencarnaram, né? Só que em outras posições, né? E aí, quando ela via, ela sempre. Ai, ela punha a mão no peito, sabe? Sentia dor. É. Isso é comum acontecer, viu? Às vezes a pessoa ela tem isso, por quê? Porque ela traz da outra reencarnação, o perispírito dela, lembra da Adriana falar que o perispírito ele tem plasticidade? O perispírito, que está ligado mais diretamente ao espírito, ele recebe aquela carga daquela memória e ele é como se ele reproduzisse aquele ferimento. O perispírito. E o perispírito está ligado no corpo físico. E aí não tem nada aparente no corpo físico. Mas a pessoa sente a dor. Né? Sente. Porque o perispírito ali está machucado por causa da lembrança do espírito. Entende? Isso tudo é animismo. Então, para fechar, todos os recursos que acessamos, que estão além do corpo físico, que são recursos da nossa alma, isso é animismo. Tá? Vocês têm que entrar na aula que vem com isso muito claro na mente de vocês. Porque agora, na próxima aula, a gente vai ver os desdobramentos desse animismo, que é o próprio desdobramento do perispírito, sono, sonho, êxtase. A gente vai estudar essas coisas. E é muito interessante mesmo, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Larissa, você e Ana Rita estão com a mão levantada. É porque vocês esqueceram de desligar ou que vocês querem falar algo? Acho que eu esqueci mesmo. Tá bom. Acho que a Larissa também esqueceu. Nenhuma dúvida? Querem perguntar nada? Não? Bom, eu vou passar uma outra atividade para vocês. E essa atividade vai ser mais fácil, digamos assim, de fazer. Porque agora ela está relacionada à sua alma. Certo? Muito bem.
Você vai prestar atenção nos desdobramentos que você faz. Pode ser que você lembre, pode ser que não lembre. Tá? Qual que é a atividade? Ao acordar de manhã, você vai tentar lembrar do sonho que você teve. Analisar o sonho que você teve. E você vai procurar identificar se aquilo pode ter sido um desdobramento, ou seja, um animismo, ou seja, uma experiência que você viveu fora do corpo, ou se foi apenas uma lembrança. Porque às vezes o sonho pode ser, a gente vai explicar isso na aula que vem, mas às vezes o sonho pode ser uma lembrança que você viveu no seu dia a dia, ou uma mistura de alguma coisa. Quando é desdobramento, é uma sensação diferente, dá para perceber. A única coisa que você vai fazer é prestar atenção nessa diferença. Se realmente pode ter sido uma experiência que você teve em desdobramento. Certo? Isso, Laura. Laura falou aqui, ó. Anotar é uma boa ideia, porque geralmente esquecemos o que acontece. E isso acontece muito com ele. Isso acontece com todo mundo, tá? Geralmente, gente, na maioria das vezes, quando você acorda, e a hora que você já começa a pensar no que você vai fazer, e ele já vai levantando, você já vai esquecendo. Então, qual é a dica para você se lembrar? É essa dica aqui, ó. Ao acordar, você vai permanecer imóvel. Não mexe nem um dedo. Acordou, fique imóvel. E busca na sua memória o que você sonhou. Por que você não vai mexer nem um dedo? Porque a partir do momento que você começa a mexer seu corpo físico, automaticamente a sua alma já começa a se estabelecer no físico e concentrar nas coisas do seu dia a dia de encarnado. E ela vai se desconectando das outras coisas do animismo, entendeu? Então você fica imóvel, buscando na memória o sonho que você teve e analisar se esse sonho pode, se algo nesse sonho vai te chamar a atenção, que pode ter sido uma experiência em desdobramento. Tá? Aí, antes de sair do seu dia, você vai lá e anota, deixa o caderninho do seu lado e anota. Porque eu vou ficar morrendo de catapora para ouvir a sua experiência. Tá? Pode falar, Heloísa. É que você falou imóvel, eu lembrei. Aí eu vou perguntar aqui. E quando a gente sonha, acorda, aí você queria continuar sonhando, aí você fica na mesma posição e aí dorme, o sonho continua exatamente de onde ele parou. Isso é comum de acontecer. Eu fico muito bravo quando eu quero continuar sonhando, eu volto a dormir e é outro sonho. Eu fico bravo comigo. Mas é possível você voltar e continuar o sonho. Né? Eu, na maioria das vezes, não continuo. E aí eu fico muito bravo comigo. A Ana Rita também consegue. Né? Então, a dica é, fique imóvel e lembra. Lembrou? Analisa se isso pode ter sido um desdobramento. Se foi um sonho diferente, alguma experiência diferente, anota para você trazer para nós na aula que vem. Combinado? Ou Combinado. eu vou ter que pegar o chinelo. Eu tô rindo aqui, gente, porque o Elton tá falando assim para vocês não fazerem o download da alma quando acordar, viu? Gente, isso que ela falou é sério. Às vezes, gente, pode acontecer, e é comum de acontecer, a gente desdobrar e ir para um lugar para ver uma palestra, estudar alguma coisa, a gente desenvolve projetos no plano espiritual. Conhece pessoas no plano espiritual. Só que a gente volta e a maioria das vezes a gente não lembra. Mas quando a gente dorme no outro dia... A gente volta cansado. Trabalha demais. Nunca consegue descansar. Não é bem assim, nós vamos estudar sobre isso daí, calma. Nós vamos falar bem direitinho sobre isso. Nós vamos falar. Ok, pessoal? Essa atividade eu tenho certeza que vai ser gostosa de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer.
É muito legal. É muito legal. Se você prestar atenção, você vai perceber coisas que você nem imaginava, que você sonha. E a maioria das vezes a gente acorda, na hora que você sai, levanta, você escova os dentes, você já esqueceu. Na maioria das vezes. Então, prestando atenção, vão ver muitas coisas aí. Ah, inclusive, quando eu estava elaborando essa parte do animismo, nosso curso é no sábado. Eu fui dormir pensando numa coisa, mesmo tendo estudado muito, procurado um monte de obra. Quando eu acordei de manhã, no dia da Eu aula, sabia a resposta. me veio uma resposta de um caminho que eu não estava achando. E eu tenho certeza que naquela noite eu fui em algum lugar pesquisar sobre o assunto para trazer para o curso. Eu tenho certeza, porque eu acordei com a resposta. E consegui entender, e ficou muito claro para poder colocar no curso. Até para mim é muito claro que a espiritualidade me conduz nesse curso, me conduziu e nos conduz, né, Adri? Nos conduz. Então, foi num desdobramento durante o sono que veio uma resposta que clareou para nós, clareou para mim e clareou para a turma essa questão do animismo, como a gente está explicando aqui para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, perguntem. Pode falar lá no grupo, pode chamar a gente. Não fiquem com dúvida. Ok? Combinado? Ó o chinelo, hein? Então, eu vou convidar a Adri para a gente fazer o nosso encerramento. Que maravilha. Providencia um diário de sonhos. Diário de sonhos. Olha que legal isso. Eu nem tinha pensado nesse termo, olha aí. Legal. Legal isso. Eu queria convidar alguém, gostaria de fazer a prece na noite de hoje? Heloísa, Yasmin. Eu tenho Olha muitos aí, o sonhos. Lauro tem premonições, ó. O Lauro A tem premonições dos sonhos. A gente vai falar sobre isso também. gente vai falar sobre isso também. Gente, agora vai ficando cada vez mais, né? Enfim, vamos fazer a nossa prece, porque se depender de mim, nós ficamos aqui até mais tarde conversando, mas daqui a pouco vocês vão desligar e largar eu mais o Eco falando aqui sozinho. Também preciso falar sobre isso. Isso aí, querida, vai juntando tudo aí e para a gente poder trocar ideia sobre isso. Nós queremos que vocês troquem ideia com a gente, né, Wellington? Tá? Vai juntando tudo aí, vai se organizando, nem que você pontua isso num papel aí, a gente falar sobre isso. É muito importante também a gente ouvir sobre o que vocês têm a dizer, tá bom? Vamos agora respirar fundo, com o espírito de gratidão por mais uma noite de estudo juntos. Como é bom estudar junto, como é bom ler junto, como é bom aprender alguma coisa junto, junto com pessoas que comungam com a gente a mesma fé, que buscam entendimento, que buscam aceitação. Como é gostoso estar reunidos, sempre em nome de Jesus, em nome de um conhecimento que liberta, que consola, que acalma o coração, que traz paz. Obrigado, amado Mestre Jesus, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de aprendizado, de experiências, de vivências. Muito obrigado por tudo. Do seu coração, as luzes são de uma cor inexplicável, de um brilho inexplicável e um coração que só tem amor para todos nós. Obrigada, amado Mestre Jesus. Obrigado, Maria, Mãe Santíssima. Sê conosco sempre, hoje, em todos os dias de nossa vida, que assim nós aprenderemos a cada dia buscar o Senhor, buscar a Senhora sempre em nossos corações, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes diariamente. Obrigado por tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
morte. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos, cada um aí em seus lares, com seus familiares, se sintam abraçados, se sintam acolhidos, que Jesus os ampare sempre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.